Oi, pessoal. Meu nome é professora Ivana da Cruz, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, e aí eu estou aqui agora para falar com vocês sobre como a gente pode fazer mapas conceituais e gráficos para a gente estudar melhor embriologia, compreender melhor embriologia. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre e fazendo juntos mapas conceituais da segunda semana de desenvolvimento embrionário e dos anexos embrionários. Então, vem aqui comigo, certo? Eu já vou compartilhar com vocês agora a minha tela para a gente poder trabalhar esse tema aí. Eu já vou avisando para vocês o seguinte, que isso eu acho que é super importante, que vocês vão precisar para essa nossa aula ter em mãos aí todo o material de vocês, né? Vão ter que ter lápis, borracha, caderno, tudo isso, certo? Então, eu imagino que agora vocês já estejam olhando aí a minha tela, não é? E aí agora a gente vai poder então começar essa nossa aula aqui. Antes eu gravava direto no PowerPoint para dar um trabalho do cão, então eu resolvi facilitar a minha vida e gravar aqui pelo Zoom. Vamos ver como é que vai funcionar, certo? Então, vamos começar hoje sobre, como eu falei, mapas conceituais e gráficos relacionados com a segunda semana de desenvolvimento embrionário. Vai lá, pega lápis, pega papel, pega tampinha, o que for, régua, pega tudo que tu precisares para que a gente possa estar fazendo essa aula. Como é que vai funcionar? Eu vou falar e tal, e quando eu apresentar algum slide de síntese daquela temática, eu vou aproveitar e vou apresentar esse. Peraí, deixa eu pegar aqui, esse slide aqui dizendo para e copia. Daí eu digo para, copia, vai lá, copia e depois volta comigo, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Vamos lembrar então, pessoal, tá? Que antes da segunda semana de desenvolvimento embrionário ocorreu a fecundação, que a fecundação tem uma série de passos complexos até a gente conseguir produzir o nosso ovo ou cigoto. Uma vez que tenha sido produzido o nosso cigoto, ele vai iniciar a primeira semana da embriogênese. E essa semana ela vai ser caracterizada pela parte da clivagem, compactação e aos primeiros eventos de diferenciação celular, tá? Então, inicialmente, o meu embriãozinho, ele vai começar a se dividir por mitose, e essas células formadas, elas são menores do que a célula original, porque o meu embrião não cresce de tamanho nesse momento, ele ainda está aqui, envolvido pela zona pelúcida. Mais ou menos quando ele tem de 8 a 32 células, ele vai sofrer um fenômeno de compactação. O que é isso? Vão aumentar e vão serem produzidas maior quantidade de junções celulares que preparam esse nosso embrião para a diferenciação, certo? E aí, mais ou menos no final da segunda semana de desenvolvimento embrionário, o meu embrião sofreu a sua primeira diferenciação e produziu uma estrutura conhecida como blastocisto, que vai ser aquela estrutura que o nosso embrião vai se implantar no endométrio materno, tá? Então, pessoal, olhem só, deixa eu tirar a minha parte daqui, tá? Olhem só, se vocês não estudaram essa parte de fecundação em primeira semana antes, copia. Copia, que a gente te espera aqui, tá? Bom, uma vez que tu tenha copiado esse esquema, a gente pode ainda lembrar que, ao longo da embriogênese, quando se começa a primeira semana, o nosso embriãozinho está sendo transportado para o interior do útero. E, sobre a forma de blastocisto, ele vai ter as seguintes estruturas: uma camada que delimita ele, chamada de trofoblasto, e um punhado de células menores, não é? Localizadas em um único lado
do nosso embrião, que eu conheço como polo embrionário, que é conhecida como massa celular interna. As células do trofoblasto, elas secretaram agora líquido e formaram também, nessa estrutura, uma cavidade conhecida como blastocele. Mais ou menos na quinta semana ainda a zona pelúcida desaparece pela ação de enzimas de proteases produzidas pelo próprio trofoblasto, certo? Então, é assim que o nosso embriãozinho vai começar a se implantar. Aqui, além da implantação embrionária, eu chamo a atenção que a segunda semana de desenvolvimento embrionário ela é extremamente dinâmica e vai envolver uma grande quantidade de eventos, tá? Que eventos vão ser esses que eu vou destacar aqui? O trofoblasto vai se diferenciar em duas camadas, o sincício trofoblasto e citotrofoblasto, que vai estar associado à formação da placenta. A massa celular interna também vai se diferenciar em duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto, que depois vão produzir a maior parte das estruturas embrionárias. O epiblasto vai produzir também uma cavidade chamada cavidade amniótica, que vai gerar espaço para o desenvolvimento do futuro tubo neural, e também as células daqui vão ser importantes para a formação do saco gestacional, do âmnio, não é? E vai acontecer a formação do saco vitelínico primário, primitivo, primeiro e secundário depois, que formam os primórdios do nosso intestino primitivo, do nosso tubo gastrointestinal. Vai acontecer também a formação de uma estrutura chamada pedúnculo embrionário, que vai originar o cordão umbilical, e também a formação de uma pequena placa, de um pequeno espessamento de células, chamado placa pré-cordal, que é super importante porque marca o local onde a boca do embrião vai ser formada. Ufa, é muita coisa, né? Mas como a gente vai ver, agora, fazendo esses mapas conceituais, fica mais fácil da gente entender e acompanhar a sequência desses eventos. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre a implantação embrionária. Muitos autores dividem esse evento em três momentos: a aposição, a adesão e a invasão, tá? Ele vai estar ocorrendo, é claro, no útero, e o embrião saudável geralmente se implanta onde? Na parede posterior do útero, como a gente está marcando aqui, tá? Então, vamos fazer um esquema aí dessa nossa parede. Então, tá aqui nosso útero, o miométrio em vermelho, não é? E em cinza o nosso endométrio. Vamos lembrar aqui que o nosso endométrio ele tem uma única camada de células epitelial, mas ele tem o tecido conjuntivo estroma debaixo dele, que é endométrio também cheio de glândulas. Assim, ó, o meu embriãozinho entrou dentro do útero e ele se posiciona para se implantar através do seu polo embrionário, ou seja, não é? Ele só vai se implantar, não é, com as células do trofoblasto que estão acima da massa celular interna. Bom, para a gente poder entender como é que acontece essa implantação, que nada mais é do que o embrião que está aqui fora na cavidade uterina agora entrar todo ele para dentro do endométrio e o endométrio voltar a fechar, a gente precisa agora ver esse nosso endométrio e embrião mais de perto. Então, eu fiz aqui um esquema para vocês observarem, tá? Nesse meu esquema aqui eu mostro o meu endométrio, o miométrio, não é? O endométrio ele tem glândulas. Essas glândulas aí não produzem só produtos nutritivos depois para sustentar o embrião, ela vai produzir, por exemplo, moléculas que vão induzir, participar, então, ativamente da a associação da adesão do nosso embrião ao endométrio. Esse é o caso do fator de inibição da leucemia, que eu marquei aqui, que é o LIF, tá? E que, por exemplo, o embrião, essas células do trofoblasto aqui, ó, elas possuem receptores. No momento, essa associação também vai acontecer porque o trofoblasto, ele forma micrófilos, ele forma tipo bordas, não é? Dobradas nas suas células, que aumenta essa capacidade de adesão e de interligação com o epitélio endometrial. Assim que acontece essa ligação, as células endometriais ligantes, elas são induzidas à apoptose, ou seja, elas são induzidas à morte.
Bom, nesse momento, então, vamos entrar na terceira etapa da implantação embrionária, que é conhecida como invasão. Como é que esse negócio vai acontecer, tá? O trofoblasto ele vai produzir proteinases que são enzimas, não é? Como a gelatinase B2, que tem a capacidade de degradar a matriz extracelular lá do estroma, do conjuntivo do endométrio. E essa degradação agora estimula o desencadeamento de eventos conhecidos como reação da decídua. Por que decídua? Porque o endométrio é chamado de decídua, tá? E ele reveste completamente o interior da cavidade uterina. Essa reação ocorre porque os fibroblastos presentes no tecido conjuntivo agora sofrem uma citodiferenciação e se tornam polipóides e poliédricos e passam a produzir e armazenar uma grande quantidade de glicogênio e lipídio. Tá? E esse material, além de ser utilizado como nutriente, esses fibroblastos agora vão acabar circundando, né, migrando e circundando todo o nosso embrião. Tá? Então, por que esse evento, não é, das células desses fibroblastos circundarem o embrião é importante? Porque ele restringe a invasão do trofoblasto, não deixa que o trofoblasto continue, não é, crescendo e invadindo para outros tecidos, por exemplo, como o miométrio, não é? Bom, além disso, ele vai servir como uma barreira protetora, impedindo a infecção por patógenos do nosso embrião e também diminuindo a possibilidade de macrófagos e linfócitos da mãe virem a destruir o nosso embrião. Sobre isso, é importante comentar que a reação da decídua junto com o trofoblasto tem papel fundamental no impedimento da rejeição materna, né, do embrião. Isso porque as células do trofoblasto que estão crescendo, elas não expressam algumas moléculas imunes, não é, do complexo de histocompatibilidade e elas produzem outros tipos de molécula, que nem o HLA-G, que vão justamente inibir a destruição do embrião, porque elas criam como se fosse uma espécie de cegueira, não é, imunológica da mãe, para evitar que o embrião seja morto, né, seja rejeitado. Bom, vamos continuar aqui. Então, vamos parar, e aqui então está o nosso primeiríssimo slide que eu gostaria de salientar para vocês copiarem, tá? Então, copia aí, deixa eu me colocar aqui para eu não prejudicar vocês, tá aqui, ó. Para agora esse slide e copia, faz bem bonitinho no caderno, eu vou ficar aqui, ó, bem quietinha esperando de vocês, porque eu sou pacienciosa, tá? Então, vai lá e copia e depois a gente volta. Então, tá. Eu espero que vocês já tenham copiado, ou pelo menos depois de ver todo esse vídeo, você sabe onde é que vocês devem copiar. Vamos voltar aqui para a implantação embrionária, tá? Então, agora o que vai acontecer é que o meu embrião, ele está cada vez destruindo e ele quer entrar aqui para dentro do meu endométrio, tá? Isso vai acontecer porque as células que estavam acima da massa celular interna, elas começam a se proliferar muito rapidamente, tão rapidamente que não dá mais tempo delas se individualizarem, de acontecer a citocinese, e elas acabam formando uma grande massa citoplasmática que vai envolver todo o embrião e tem um monte de núcleo aí em rosinha, tá? Aí o meu embrião é puxado literalmente para dentro, não é? Com essa criação dessa massa citoplasmática para dentro do meu endométrio, tá? Essa massa citoplasmática agora passa a ser conhecida e chamada de sincício trofoblasto. Enquanto que, olha só,
as células, ainda que continuam delimitando o embrião, que antes eram conhecidas como trofoblasto, passam a ser chamadas de citotrofoblasto, ok? Bom, a minha massa celular interna também vai estar começando a se diferenciar e vai acabar produzindo duas camadas embrionárias importantes, o epiblasto e o hipoblasto, que depois eu vou comentar. O mais relevante aqui é destacar que mais ou menos no 8º dia após a fecundação, o embrião já está 100% implantado e no 12º dia esse epitélio, o epitélio endometrial já está completamente regenerado e o meu embrião está todinho dentro aí da mãe, tá? Ponto. Vamos parar e vamos copiar esse outro esquema, porque esse aqui é todo, não precisa mais nada, pode estudar mais para saber, mas aqui está toda a explicação da implantação embrionária, tá? Copia e volta aqui. Muito bem. Agora, a gente vai ver o que aconteceu com a massa celular interna. Essa massa celular interna, como eu falei para vocês, ela acaba se diferenciando em duas camadas. Uma camada, que é mais próxima do citotrofoblasto, que deu origem, né, naquela região em que ocorreu a implantação embrionária e deu origem ao sincício trofoblasto, essas células aqui vão ser mais colunares e elas passam a ser denominadas de epiblasto. As células que estão mais próximas à blastocele, elas são um pouco mais pavimentosas, elas estão representadas aqui em amarelo e elas passam a se chamar hipoblasto. Bom, as células do epiblasto agora vão formar uma cavidade, que é a cavidade amniótica, que vai dar espaço, então, depois para a formação do tubo neural. E essa cavidade vai ser formada via secreção de líquidos pelos epiblastos, ok? Bom, então, a cavidade amniótica, ela é formada, e olha só, pessoal, eu acho que isso aqui assim é importante de destacar, certo? Deixa eu botar isso aqui para cá. Aqui, ó. Eu tenho agora o meu embrião totalmente implantado nessas condições aqui, ó. Cavidade amniótica, epiblasto, hipoblasto, sincício trofoblasto, citotrofoblasto, epitélio endometrial. Óbvio, não preciso dizer mais nada, né? Nós vamos ter que copiar esse esquema aqui, porque ele é super importante, tá? Para a gente poder agora entender os eventos que vêm a posteriori. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu falar. Uma vez que a gente tenha aquela estrutura, eu vou agora iniciar a formação de outras, não é? De outras células e outras camadas celulares importantes para a diferenciação do meu embrião. Então, vamos ver como é que acontece a formação da membrana de Hauser, que vai delimitar e que vai formar esse nosso primeiro saco vitelínico primitivo, que vai ser o primórdio lá do nosso intestino primitivo. Então, vem comigo para vocês verem, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Já tenho minha cavidade aqui e tal. As células do hipoblasto agora, elas vão começar a se proliferar e a crescer e a formar uma camada contígua, uma camada paralela ao citotrofoblasto. Tá? Quando essa camada é completamente formada, a minha blastocele, que antes eu só tinha aqui o citotrofoblasto, ela passa agora, que tem duas camadas, a membrana de Hauser, que é essa camada amarela, e o citotrofoblasto aqui ainda, essa região, essa cavidade passa a ser chamada de saco vitelínico primário, tá? Que vai formar os primórdios, então, do tubo gastrointestinal. Então, moral da história, né? Membrana de Hauser, ela se origina de células do hipoblasto e delimita o saco vitelínico primitivo, tá aí, ó, para copia que eu te espero. Bom, uma vez que a gente tenha formado a nossa
o nosso saco vitelínico, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Vai ocorrer agora a formação de uma múltipla camada de células que eu conheço como mesoderma extraembrionário. Atenção, assim, ó, não tem nada a ver com aquele outro mesoderma que vai formar ectoderma, mesoderma, endoderma, ou mesoderma, endoderma, que a gente vai estudar na terceira semana de desenvolvimento embrionário. O mesoderma extraembrionário é uma camada múltipla de células super vital para a produção dos anexos embrionários. Como é que ela vai se formar? Uma vez que a membrana de Hauser tenha sido produzida, olha só, células laterais agora do epiblasto, não é do hipoblasto, tá? É do epiblasto. Elas começam a proliferar, não é? E se ajeitar, empurrar aqui e se localizarem entre a membrana de Hauser e o citotrofoblasto. Então, vamos ver como é que isso é formado. Tá ali, ó. Formou essa múltipla camada de células, tá? Pessoal, quando é formada essa múltipla camada de células mesodérmicas, quase que imediatamente o mesoderma extraembrionário, as células intermediárias do mesoderma extraembrionário, elas vão sofrer apoptose. E aí agora, como elas morreram, esse local aqui vai ser preenchido por um líquido, vai ficar um líquido aqui, tá? No momento que acontece a formação e a apoptose, como vocês vão ver agora nessa outra figura aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Ficou o mesoderma extraembrionário delimitando todo o embrião grudadinho, ó, com o citotrofoblasto. Atenção que o mesoderma extraembrionário também ele cresce aqui para cima, não é só aqui para baixo, ele cresce em todo, em volta de todo o nosso embrião. Tá? Aqui agora eu tenho uma cavidade cheia de líquido, que é o nosso celoma extraembrionário, e que posteriormente dá origem aqui ao saco gestacional, porque aí o bebê vai ficar aqui dentro, não é? Ele vai se originar daqui até a hora do nascimento, tá? Bom, e aqui agora, ó, pessoal, eu tenho a minha membrana de Hauser e também tenho uma camada, não é, circundante de mesoderma extraembrionário. Nesse momento, essa cavidade aqui passa a ser a cavidade, o saco vitelínico secundário, que depois ele vai sofrer uma constrição e vai ficar menorzinho. Por que que ele vai ficar menorzinho? Ele vai ficar menorzinho porque daqui, ó, é que eu vou originar o meu tubo gastrointestinal, tá? Vai formar primeiro meus intestinos primitivos. Ok? Então, por isso que nessa figura aqui, ó, especificamente, que eu vou pedir para vocês desenharem, ó, o que que vai acontecer? Eu coloquei no nosso mapa conceitual três eventos de diferenciação. A formação do mesoderma extraembrionário, a formação do saco vitelínico secundário e a formação do celoma extraembrionário. Tá? Pode parar, pega a canetinha, pega os lápis, faz bem bonitinho, não é? E deixa aí no teu caderno marcado como é que aconteceram esses eventos. Pode ir, vai que eu espero. 1, 2, 3. Tá. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora, assim, vamos dar uma vista panorâmica do que está acontecendo aí com o nosso embrião. Então, está aqui, ó, o endométrio uterino, não é? E aqui agora está o nosso embrião. E eu disse para vocês que parte do mesoderma extraembrionário também estava envolvendo a parte superior aqui do nosso embrião, não é? Essa parte aqui, ela do mesoderma extraembrionário remanescente, ela acaba formando uma estrutura temporária chamada pedúnculo embrionário, que vai ficar ligado ao citotrofoblasto, que eu coloquei aqui em rosa, e ao sincício, que no nosso esquema está em marrom, que vão fazer a parte fetal da placenta, né? O que faz, então, o pedúnculo embrionário? Ele se diferencia e vai originar o nosso cordão umbilical. Bom, além disso, quando está tudo isso acontecendo, células do hipoblasto, amarelinho aqui, ó, bem próximas do epiblasto, elas
se proliferam um pouco e se espessam. E esse espessamento forma uma placa chamada placa pré-cordal, que vai originar uma membrana, a membrana bucofaríngea, que inicialmente ela é fechada e que vai depois determinar o futuro local da boca do embrião. Então, aqui vai formar a boca do embrião. Eu sei que fica difícil a gente olhar isso aqui e achar que daqui vai sair um embrião, mas vai e vocês vão ver comigo, tá? E essa placa pré-cordal, ela é super importante também, porque ela vai ser, ela vai ajudar a organizar depois muitos eventos de diferenciação da cabeça do embrião. Tá? Então, tá, ó, pessoal, olha que bonitinho aqui que ficou. Vamos ver aqui, ó. Cadê eu aqui aqui, eu tô aqui. Muito bem, deixa eu voltar. Então, vamos ver o que aconteceu aqui na nossa final da segunda semana de desenvolvimento embrionário. Oba, tá? Então tá aqui, ó. O sincício trofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma extraembrionário, ó, vão formar quem? A parte fetal da placenta. E a parte materna, endométrio. Tá? O pedúnculo embrionário, formado pelo mesoderma extraembrionário, vai acabar se diferenciando em quem? No meu cordão umbilical. Aquele espaço produzido pela apoptose das células do mesoderma extraembrionário vão depois ser a parte interna, né, do meu saco gestacional, que vai ser produzido pelo córion, que é composto pelo endométrio, citotrofoblasto, mesoderma extraembrionário, e também por células do âmnion, que vão sair daqui da cavidade amniótica. Tá? O meu embriãozinho agora, pessoal, ele tem ainda 2 camadas, ele é conhecido como um disco bilarinar, porque ele ainda está chatinho, ele ainda não é tridimensional, formado pelo epiblasto, que depois vai dar origem à ectoderme e à mesoderme, e o hipoblasto, que vai dar origem à endoderme. Tá? E aqui também eu destaco para vocês, ó, a placa pré-cordal, que vai dar origem à boca. Bom, pessoal, este aqui é o super slide, a gente chama slide, coisa de velho, né? A nossa apresentação, que vocês vão copiar agora pro caderno, bem bonitinho, porque marca o final da segunda semana. Aí, pelos meus cálculos, deu umas 4 a 5 lâminas, ou seja, assim, com 2 ou 3 folhas de caderno, vocês têm todos os principais eventos da semana aí como é que é o nome? Da segunda semana de desenvolvimento embrionário feita, tá? Bom, então agora, onde é que eu tô? Eu me perco, tá? Então agora eu vou esperar vocês terminarem e aí a gente vai passar para a nossa segunda aula, que é a aula sobre anexos embrionários, que daí eu vou falar com um pouquinho mais de detalhamento sobre a formação da placenta, cordão umbilical e anexos, tá? Mas eu vou encerrar essa aula e vou começar outra, porque eu acho que fica bem melhor assim. Se não é muita informação, fica um vídeo muito grande. Então tá. Beijo. Vejo vocês na próxima.